Hoje nós vamos ver como a história Chapéu da Cozinheira surgiu. A história Chapéu da Cozinheira surgiu como uma atividade, de intervenção psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Então, essa história foi inventada para ser lida e, após a leitura dessa atividade, Chapéu da Cozinheira, o aprendente precisaria completar aqui um bloco de notas do senhor Vicente, com os valores dos pedidos, corrigindo os pedidos errados feitos por ele e também trabalhado depois um pouco das palavras com encontro consonantais. Então, nesse texto, o que foi pedido, o que precisa ser feito? Ser encontrados palavras com RR, palavras com BR, palavras com NH, com essas sílabas complexas, né? Então, os encontros consonantais. Então, essa história Chapéu da Cozinheira inicialmente foi elaborada para ser trabalhada em terapia. Depois surgiu a oportunidade de fazer uma história para o livro Reino dos Sonhos. Eu falei, por que não o Chapéu da Cozinheira? Só que o Reino dos Sonhos é um livro, elaborado pela editora Lura. É uma antologia, que eu, Débora Niclaus, participei, fiz esse livro também. E é uma antologia, e nessa antologia eu decidi escrever utilizar o mesmo texto, só que como a capinha de urso, Reino dos Sonhos, Histórias para Dormir, transformei o senhor Francisco e a dona Francisca em ursos. Então, aqui nessa história, a mesma história do Chapéu da Cozinheira, só que é o urso Vicente e a ursa Francisca, Eles decidiram abrir o restaurante Panela do Urso. E essa história está aqui no livro Reino dos Sonhos. Uma história curtinha para as crianças. E agora, após o sucesso dessa história no Reino dos Sonhos e também de vários elogios da história que está dentro do caderno de estimulação cognitiva, foi decidido trazer a ideia para um livro só. Então, um único livro, contando a história do Chapéu da Cozinheira. Então, essa história, quem conta, quem são os personagens dessa história não são ursos, então agora é o senhor Vicente e a dona Francisca. Então, o livro todo ilustrado, tem os dois aqui atrás, é uma história infantil com muitas rimas, muito dinâmico, muito engraçadinho, e ele é super colorido. Então, essa é a versão em português e nós temos também a versão em espanhol. Então, ele fala aqui de alimentos, dos pedidos que eram feitos pelos clientes de um restaurante, e a cozinheira, Dona Francisca, preparava tudo com muita atenção e seu Vicente anotava no seu bloco de anotações os pedidos. Porém, o seu Vicente, ele é muito atrapalhado, então ele anota os pedidos um pouco diferente do que foi pedido. Então, por exemplo, a mesa número 1 fez o seu pedido e ele anotou que o pedido foi frango ensopado e salada frita. Mas, na verdade, o que os clientes pediram, e a dona Francisca até corrigiu, foi frango empanado e batata frita. A mesa número 2, esse restaurante, fez o pedido e ele anotou que o pedido foi capitão recheado e sapo com legumes. Mas, na verdade, ele anotou errado e o pedido original era pimentão recheado e sopa de legumes. E assim, o senhor Vicente fez errado com a mesa 4, fez a mesa 3 e a mesa 4, anotou pedidos errados. E por fim, a dona Francisca que falou para ele que no dia seguinte ela queria anotar os pedidos e ele iria para a cozinha. Então, é um livro, uma história super divertida, É que agora está em livro, coloridinho para as crianças, mas ele também está no Reino dos Sonhos e também está
no caderno de estimulação cognitiva. Então, aqui apresentando a origem do livro O Chapéu da Cozinheira.